quero apresentar o nosso palestrante, pedir licença para ler o currículo, que é um pouco extensa. Então, o Jorge Marinho é engenheiro eletrônico com MBA na IBMEC, atuação no varejo, Mesbla e Martins, e em bancos como Nacional, Citi e ABN, nas áreas de tecnologia em projetos de novos canais, automação comercial e distribuição de produtos financeiros. Atualmente é diretor-geral da Neuralnet. Recebam com muito carinho Jorge Marinho, por favor. Boa tarde, obrigado. Obrigado à CBN, obrigado à Mackenzie, à ADM pelo convite. Nós fomos convidados aqui para provocar algumas reflexões sobre algumas coisas que nós estamos realizando nessa área de diversidade. E, fundamentalmente, isso acontece por conta da Neuralnet ser uma empresa que trabalha na área de mobilidade, né? Nós, em função disso, temos aqui um contato inevitável, né, com a área de diversidade, e nós gostaríamos aqui só de fazer algumas pontuações, algumas reflexões que acho que são relevantes, né? Nós vamos falar, na verdade, sobre um pouco de conceito de diversidade, vamos falar um pouco de propósito, utilidade e significado, né? Porque, basicamente, nós estamos falando aqui de um conceito, fundamentalmente, de ações ligadas a pessoas, né? Nós nos deparamos com esse tema, fundamentalmente, quando entramos na área de promovermos algumas aplicações na área de mobilidade, né? É meio que inevitável que, quando você adentra pela área de mobilidade, que você se depare com esse tema de atingir a milhões de pessoas, né? Que é um cenário que é meio assustador, né? Há cerca de 10 anos atrás, ninguém em sã consciência preveria que o mercado brasileiro teria cerca de 227 milhões de acessos de telefonia celular. Nós estamos falando aqui, desculpa, estou um pouco gripado, nós estamos falando aqui de um avanço tecnológico nunca visto na história da humanidade. Hoje, cerca de metade da população do mundo, né, tem um acesso ao celular, né? E isso definitivamente está modificando o perfil das relações comerciais. Isso definitivamente muda o tipo de interação, o tipo de reação que os consumidores têm, o tipo de desejo, o tipo de estratégia que os empreendedores têm que ter para conviver com esse universo que hoje tem características tão diferentes, né, em termos de integração, de conectividade, de acessibilidade, né, como no passado. E quando a gente fala de diversidade, num universo como esse, é quase inevitável não nos depararmos com os estereótipos, né? Porque, numa gama tão grande de usuários, né, você acaba se debatendo com as coisas tradicionais, que são os estereótipos que a sociedade constrói. E nós que estávamos buscando alguma coisa na área, por exemplo, de telefonia celular pré-paga, né, nos deparamos com algumas questões que eram bastante curiosas, né? Então, tipo, o celular pré-pago é coisa de pobre, né? Isso é um negócio que parece uma verdade absoluta, né? Pobre não tem cartão de crédito. Essa é uma outra coisa que a gente se deparou e que nós ficamos intrigados, né, com esse processo, porque quando você olha a penetração, né, das classes sociais, ou do perfil de renda das pessoas, com a participação efetiva de acesso a celular, você encontra praticamente toda a estratificação da sociedade brasileira, né? Não sei se todos conhecem, mas hoje o Brasil, com 227 milhões de telefones celulares, tem cerca de 83% desse número são celulares pré-pagos, né? 83% pré-pago. Um negócio interessante, né? E, quando nós olhamos para esse universo e vemos o fenômeno de crescimento, né, de uso, por exemplo, do dinheiro, né, você percebe que
As classes de menor poder aquisitivo no Brasil, elas materializam muito dinheiro, né, para poder consumir no seu cotidiano. Quase que a metade das transações, né, que são feitas, no fundo, na classe C, D e E, cerca de 500 bilhões, esse dado é um dado do Banco Central, né, são feitas em dinheiro. O brasileiro médio, ele gasta mais ou menos R$800 por mês em dinheiro físico, né, no seu cotidiano de gastos, compras corriqueiras de reposição, do teu consumo de pequenas contas, né? E isso nos intrigou bastante, né? Assim, o que isso tem a ver com diversidade, né? Na verdade, a diversidade, ela trata de um conceito muito curioso, que é a convivência, né, com ideias diferentes, com características diferentes, a diferença entre elementos e entre circunstâncias não necessariamente coerentes, né? Eu achei essa foto aqui a foto mais representativa de diversidade, né, da população que a gente pudesse mostrar aqui, né? Porque é disso realmente que a gente está falando, né, de um universo extremamente heterogêneo, de um universo que precisa ser cuidado de uma maneira diferente, né? E a maneira diferente como nós começamos a fazer esse processo em casa foi aplicar uma coisa que, para nós, tem sido uma ferramenta importante, que é o exercício de respeito, né? O que é esse exercício de respeito? Na verdade, o respeito, para a gente, ele tem um nome técnico, né? Porque respeitar, né, que vem do latim, que quer dizer olhar para trás, né? Mas não olhar para trás porque você quer, na verdade, ser retrógrado, mas olhar para trás no sentido de reconstruir trajetória, no sentido de aprofundar melhor o teu conhecimento sobre aquilo ou aquele grupo que você pretende, de alguma maneira, oferecer algum bem ou algum serviço. Esse exercício de respeito nos levou, na verdade, à formação de duas alianças bem importantes. A primeira foi com uma empresa de pesquisa, chamada Expertise, que eu vou mostrar alguns trabalhos que nós fizemos aqui. E a segunda foi com um sociólogo, chamado Gessé Souza, que, na verdade, é um cientista, né, social, e que tem nos ajudado muito, né, na conceituação e na compreensão dessa população, né? Porque, definitivamente, as métricas, né, economicistas, elas não necessariamente descrevem com clareza qual é o tipo de consumidor que você tem na outra ponta, né? Nós temos aqui uma série de diferenças culturais, sobretudo, né, num universo como esse, e que, para posicionamento de um bem ou de um serviço, é um desafio dos mais relevantes, né? Porque, definitivamente, você precisa achar o elo comum, qual é o ponto, efetivamente, de agregação de valor que faz sentido, né, você se posicionar dentro disso, né? Então, a palavra respeito aqui, ela tem o sentido, literalmente, de olhar não só com cordialidade, mas com maior atenção, né, à trajetória, né, à composição de emoções, de culturas, né, que existem por trás da emoção das pessoas, né, e que não só, na verdade, as classificam como um número, como uma classe ou como um tipo, na verdade, econômico, né? Uma das ferramentas que a gente tem usado para derrubar um pouco essa discussão dos estereótipos, né, é a construção do mapa de empatia. Provavelmente vários de vocês aqui já conhecem o mapa de empatia, que vem, na verdade, de uma compilação muito feliz que chama-se Business Model Generation, que, na verdade, é um trabalho, esse trabalho em particular, é feito por uma empresa chamada Explain, né, que é uma empresa que tem como propósito fundamental comunicar problemas complexos, né? E eles acabaram construindo, na verdade, esse mapa de empatia que foi incluído nesse livro, que é muito interessante. Mas o que esse mapa, na verdade, nos faz refletir, né? Que nós precisamos entender um pouco mais do que os números nos dizem normalmente, né,
quem é esse consumidor, né? O que ele enxerga, né? O que ele fala, o que ele faz, né? Como e por que ele é influenciado, o que, na verdade, que ele sente, quais são as principais dores, quais são os principais desejos, né? Isso, de verdade, nos coloca numa viagem profunda do ponto de vista antropológico, do ponto de vista social, do ponto de vista de análises qualitativas e psicológicas, né? Para entendermos, de fato, com quem nós estamos lidando, né? Essa talvez seja uma das reflexões mais relevantes que nós temos feito nos últimos tempos, porque, apesar de sermos uma empresa de tecnologia, né, eu brinco que nós somos tecnólogos em busca da cura, né, porque a gente tem feito um exercício muito grande de tirar a tecnologia das coisas, né? Porque, quando você começa a se deparar com essas questões aqui mais voltadas a valores humanos, né, você começa a compreender que a dosagem que você precisa dar, né, de tecnologia, talvez ela não seja tão excessiva e tão ligada ao apego instrumental que o tecnólogo normalmente tem, né? Isso tem sido um exercício realmente muito importante para a gente, né? Então, esse mapa ele define, ou ele abre, né, uma discussão contínua, né? Contínua de observação para que você aprofunde-se no conhecimento daquele ou daquele grupo ou daquele indivíduo que você pretende, na verdade, ofertar, né, fazer uma oferta de valor, né? Isso, na verdade, com essas pesquisas, nós começamos a quebrar alguns desses estereótipos, né? E aqui esse quadro mostra, isso é uma pesquisa feita em 2008, né? Assim, olha, portadores de cartão de crédito nas operadoras, assim, o menor ponto deu 72%, a média dá 78%. 78% dos usuários de telefonia celular pré-pago, isso daqui é uma relação com os pré-pagos, né, à época já tinha um cartão de crédito. Ou um cartão de loja, que é um instrumento de private label, que é uma estrutura absolutamente difundida no Brasil, que é uma roupagem nova do carnê, né, mas que é uma estrutura de crédito heterodoxo que é muito utilizada. Ou seja, os bancos não têm o mesmo apetite que algumas lojas têm para fornecer crédito para todas as classes sociais. Isso fora, inclusive, na região de Rio, São Paulo, BH, é uma coisa que extremamente relevante. Nós temos alguma coisa perto de 593 private labels espalhados no Brasil, com um estoque de crédito bastante relevante. Estamos falando de algo na casa de R$500 bilhão, né? Então, se 78% em média das pessoas têm cartão de crédito e são usuários de telefonia pré-pago, por que você compra um pré-pago? Isso não faz muito sentido, né? Ele não tem problema nenhum de crédito, né? Por que não compra pré-pago? E aqui nós começamos a descobrir que, na verdade, o que leva efetivamente o usuário a se movimentar não é somente a pré-condição econômica, não é somente a pré-condição cadastral, né, que o movimenta para poder adquirir uma conta pós-paga. Esse número ele é muito interessante porque ele demonstra que uma segunda coisa muito importante, que pré-pago não é coisa de pobre, né? Esse é um outro estereótipo que a gente acabou estudando um pouco mais e entendendo. Assim, olha, a posse de cartões ela é proporcional às classes sociais, um pouquinho mais para a classe A, um pouquinho menos para a classe C e D, mas pré-pago não é coisa de pobre, né? Pré-pago, na verdade, é coisa de quem quer controle. Não importa a classe social. O atributo fundamental que movimenta o indivíduo a adquirir um pré-pago é a percepção, a sensação de estar sob o controle dos seus gastos, né? E isso não tem nada a ver com o número, isso tem a ver, sim, com as percepções de valor do nome, com as percepções de não querer, na verdade, gastar mais do que efetivamente ganha, enfim, todas as sensações, ou parte das percepções, que estão no entorno desse processo, que não tem nada a ver com o aspecto cadastral, com o aspecto creditício, com o aspecto econômico, né, como a gente imagina. Uma outra questão importante é que as operadoras, quando lá atrás, né,
Por acaso, eu tive, em parte desse processo, no final de 99, início de 2000, ninguém previa em sã consciência que a telefonia celular ia atingir os patamares que nós atingimos. Nenhuma projeção das mais agressivas, né, à época, colocavam mais do que 60, 70 milhões de celulares em 2010. O erro é pequeno, o erro é de 300%, 400%, não chega a ser uma coisa relevante. Porque o que está movimentando efetivamente as pessoas a adquirirem o celular é algo a mais do que falar. O celular, ele hoje é sinônimo de cidadania. Ele é logradouro para muitas pessoas. É uma forma de você ser encontrado que você, na verdade, não tinha como. Então, no lugar de um endereço, você tem um celular. Isso abre oportunidade de trabalho. Isso abre uma perspectiva diferente de você se inserir como cidadão, como indivíduo, como pertencente a um grupo que efetivamente contribui economicamente com alguma parcela do desenvolvimento da população. Isso é um pouco mais do que falar. E tem algumas pesquisas que mostram coisas curiosas, que 47% dos indivíduos que saem de uma loja de telefonia celular, que saem da loja, assim, peguei agora na calçada, fizemos a entrevista, 47% deles não sabem a operadora que eles compraram o celular, tampouco o plano que eles estão comprando de celular e muito menos a tarifa que eles estão pagando. Eu estou falando de 47%. Porque o que movimenta fundamentalmente essa aquisição não são os parâmetros tecnológicos funcionais da fala, não é. Isso, na verdade, nos fez refletir muito, e nós tivemos a sorte de termos contatos com algumas figuras interessantes, porque dentro desse universo de tamanho conflito, onde, na verdade, a diversidade talvez se posicione aqui com a melhor definição, que é a convivência com os contrários, quer dizer, a interseção, trabalhar na interseção dos contrários talvez seja a melhor definição que eu encontrei até agora de diversidade, que é a vida como ela é. Assim, é como é. As pessoas não necessariamente pensam iguais, as pessoas têm anseios diferentes, percepções diferentes, e que bom que é assim. Então, quando colocaram essa coisa de se isso é uma alavanca ou se isso é um obstáculo, na nossa percepção não é nem alavanca nem obstáculo mesmo, não. É mais ou menos a vida como ela é. E o que nós, empresários novos, aliás, fiquei super feliz de novos empresários, achei ótimo, estou super feliz. Mas eu acho interessante essa reflexão, é que nós, empresários, precisamos nos preparar, na verdade, para que a abordagem dentro desse segmento seja feita de uma maneira adequada. Porque isso definitivamente não é um quadro tradicional. Nós tivemos contato com uma figura muito querida, que é o Jaime Troiano, que é uma das autoridades em marca no Brasil. E o Jaime levantou, e nós tivemos contato num treinamento com isso, a questão de que, para navegar de uma maneira consistente dentro desse universo, o empreendedor tem que ter propósito. E o que é propósito? Propósito é alguma coisa maior do que simplesmente uma missão ou uma visão. Propósito é aquilo que te tira da cama com vontade, na verdade, de sair de casa e trabalhar. E uma definição boa que eu achei de propósito, junto com o Jaime, é que aquilo, na verdade, que remonta ao sonho original do empreendedor. Quer dizer, todos aqui que têm, de alguma maneira, um sonho empreendedor realizado ou a realizar, perceberam uma oportunidade como empreendedores e estão em busca dos recursos adequados para fazer com que essa oportunidade se traduza num investimento lucrativo. Porque nada do que eu estou falando aqui tem qualquer alusão a fazer uma empresa, a uma ONG. Não, eu opero para ganhar dinheiro. Agora, você precisa ter um propósito maior para poder, na verdade, fazer como consequência da justa paga daquilo que você faz, o retorno financeiro.
Então, o propósito, ele declara, na verdade, qual é o tipo de contribuição efetiva que o empreendedor está disposto a dar para a sociedade. E propósito não é missão nem a visão, né? Porque missão e visão, eles te dizem o que a empresa é, como ela faz e aonde ela quer chegar. O propósito, ele define muito mais, ele define a razão pela qual você existe. Assim, você existe para quê? Né? Isso é da alma do empreendedor. Quer dizer, você descobre uma oportunidade efetiva de aportar valores, né, para a sociedade e transforma isso num empreendimento lucrativo, né, e que é, diga-se de passagem, a mola mestra do desenvolvimento de qualquer economia capitalista. Né? Você tem, na verdade, dentro disso daqui, o motor principal de desenvolvimento de uma economia, e que a nossa, né, que está com a pujança que está, precisa cada vez mais, né, de posições voltadas à melhoria da qualidade da sociedade. Quer dizer, a gente precisa, de alguma maneira, perceber que não dá para ser rico no meio de pobre, né? Isso não vai funcionar. Né? E, dentro disso, pensar fundamentalmente em qual é o propósito, qual é a contribuição efetiva que eu estou dando para a sociedade, e, em troca disso, quero a justa paga com o lucro adequado, porque não existe empreendimento sem lucro. Né? O Zé Carlos costuma falar que o lucro é a semente da próximo plantio. Né? Sem lucro não tem próxima safra. Né? Então, é preciso compreender de que, quando você pede uma razão social na junta comercial, isso transcende o nome da empresa. Isso não é só um nome da empresa. Né? Isso é um compromisso que você está fazendo com a sociedade para contribuir de uma maneira clara, de uma maneira honesta, né? E que, desta forma, você busca uma justa paga por isso, né, com o lucro merecido, o que não há nenhum problema quanto a isso. Né? Nós, por exemplo, escolhemos isso aqui. Olha, nós somos uma alternativa para o uso do dinheiro eletrônico em situações onde o plástico não é um instrumento adequado para você utilizar. Né? Isso foi só para citar um exemplo, eu não quero me alongar aqui no que a Neuronet faz ou não, mas é só uma definição de, olha, é uma característica circunstancial que define um plano de mobilidade, uma estratégia, na verdade, de atender as pessoas em circunstâncias onde, na verdade, o plástico não é a coisa mais adequada para você utilizar. E todo mundo aqui tem em mente uma situação parecida com essa, eu posso quase garantir. No delivery, né, no pagamento de pequenos valores, né, para toda aquela relação de bem ou de serviço que você tem, quando o bem ou o serviço tem que ir até você, e não você ir até o bem ou o serviço, essas situações se aplicam. Né? E nós entendemos que o nosso propósito, a nossa causa, está ligada a avaliarmos circunstâncias dessa natureza. Isso nos coloca numa posição, do ponto de vista de agregação de valor para a sociedade, de buscarmos maior conveniência. Queremos, na verdade, tornar o dinheiro eletrônico conveniente para o uso, né, nessas circunstâncias. Mais seguro. Definitivamente, hoje, você tem um deslocamento importante do eixo de assaltos, né, a estabelecimentos comerciais, que hoje, em quase sua maioria, tem mais dinheiro do que agências bancárias. Né? Você tem até explosão de ATM, que agora virou uma moda, né, lamentável. A acessibilidade, porque a condição cada vez mais, né, da mobilidade é te colocar em geografias onde não necessariamente o teu entorno, né, para consumo é tão conveniente. Então, a acessibilidade é um ponto relevante para consumo de produtos financeiros. A questão da inclusão, que a gente tocou um pouco ali atrás, e a gente vai falar um pouco mais à frente, mas há um equívoco importante nessa questão da inclusão financeira, né, sobretudo apesar dos números que nós mostramos aqui, porque boa parte da população, apesar de ter uma conta corrente, usa pouco os serviços financeiros. Aqui tem um número interessante que, assim, vocês viram que tem cerca de 78% das pessoas que têm cartão de crédito. Então, quase que dá para dizer que a esmagadora maioria é correntista de alguma maneira, porque a estrutura dos bancos ainda está muito ligada a produtos ligados à conta corrente. Né? Agora, a maior parte dessas pessoas não executa, por exemplo, a recarga de celular no Office Bank. Curioso, né?
6% só das recargas do país são feitas via Office Bank. Esse outro ponto, que é talvez o mais relevante hoje, o que talvez mova mais as pessoas a aderirem a esses modelos, é que a crise de pertencimento do cidadão brasileiro ela é muito grande. Nós temos, na verdade, aqui um instrumento que hoje permite com que as pessoas tenham um mínimo de reconhecimento, que é, na verdade, a busca de todo ser humano. Todo ser humano, na verdade, precisa se alimentar e precisa ser reconhecido, né? Que as estruturas da telefonia móvel estão, de alguma maneira, permitindo que isso aconteça. Então, como propósito, né, nós queremos ser imperceptíveis, mas indispensáveis. Queremos estar no teu cotidiano, né, de alguma maneira, gerando a possibilidade de que, em circunstâncias onde você não tenha condição de usar o plástico, nós vamos estar junto de você. E isso é uma definição, né, filosófica, né, porque isso tem um sem fim de situações que precisam ser estratificadas, um sem fim de situações que precisam ser estudadas. Nós escolhemos algumas delas, eu vou falar aqui hoje muito mais de recarga, só para dar um exemplo, mas isso, no fundo, é uma definição importante que a gente, na verdade, enxerga que o empreendedor precisa fazer. A segunda coisa que nos toca muito é dizer assim, olha, você fez essa definição, mas esse negócio serve mesmo para quem? Porque se a tua oferta de valor não tem utilidade, né, deveria procurar uma outra coisa para fazer, né? E utilidade, de novo, não é um termo vago. Utilidade tem princípios, né, princípios métricos, né, que mostram o nível de atração que um indivíduo tem a qualquer que seja a oferta de bem ou serviço, é diretamente ligado à percepção dele de que ele está economizando tempo, de que ele está economizando deslocamento, medida em quantidade mesmo de metros deslocados para sair de um ponto ao outro, né? E que, sobretudo, ele está queimando menos calorias do que ele imagina. Isso aqui é um princípio de evolução humana, né? Na verdade, o que você tem aqui é o exercício de observar se o que você está oferecendo para quem quer que seja o grupo, de qualquer que seja a classe social que você está, na verdade, abordando, né? Se você está contribuindo com as aspirações da evolução humana. Todo mundo acha que o vidro elétrico é melhor do que o vidro manual no carro. Não tem esse que não acha. Eu não conheço ninguém que quer trocar, na verdade, em sã consciência, o carro automático pelo carro cambiado. Sobretudo no trânsito de São Paulo, que é um espetáculo, né? Porque, na verdade, as pessoas não compram produtos ou serviços, né? Elas compram valores humanos, elas compram, na verdade, economia de energia, economia de tempo, economia de deslocamento, no bojo das suas ambições, né? Valores humanos. Se a oferta, seja ela qual for, né, não demonstra a mínima capacidade de atrair o indivíduo a fazer menos do que ele faz em alguma dessas coisas, realmente perde sentido. E aqui tem uma fonte muito relevante de valor para o empreendedor, né, porque, embora a geometria euclidiana diga que o menor caminho entre dois pontos é uma reta, né, no caso da evolução humana, ele pode ser uma reta, mas não significa que é a reta mais barata. Não significa que é o percurso mais econômico, porque as pessoas buscam mais conveniência em troca, na verdade, de usar o seu tempo, a sua energia com aquilo que elas querem fazer. E isso é uma outra coisa que, do ponto de vista da diversidade, para nós é muito relevante, porque, na esmagadora maioria dos casos, você não compra o que você precisa, você compra o que você quer, né? E a manifestação de desejo, né, ela está ligada a você buscar um conforto maior, né? De alguma maneira, né, você está querendo viver ou usar a tua energia para aquilo que você quer, não para aquilo que os outros, na verdade, querem que você faça, né?
E aí, depois de termos analisado aqueles processos, nós perguntamos, né, para os nossos clientes se isso que nós estamos discutindo aqui realmente estava ou não sendo percebido, né? Ou seja, se ele tem realmente utilidade. Quer dizer, e a utilidade medida como tempo, como caloria e como deslocamento, né, ela precisava aparecer como resposta às nossas ofertas para que tivéssemos um mínimo de percepção do que fazer, de como ajustar, né? E aí nós tivemos uma surpresa interessante, né? Porque quando nós perguntamos para os nossos clientes por que eles usavam a nossa solução, apesar de sermos imperceptíveis, né, eles disseram que é porque não precisa sair de casa. Legal, né? Não precisa sair de casa. Posso fazer a qualquer hora, né? É prático. Isso daqui é um conjunto de CloudWords de coisas absolutamente espontâneas, feitas numa pesquisa qualitativa há 2 meses atrás. Manifesta uma expressão de comodidade, manifesta uma expressão de facilidade. Isso deixou a gente muito animado. Deixou a gente muito animado porque boa parte dos valores que nós procuramos ali equilibrar para criar uma aura de atratividade para o uso do serviço está presente. Está presente na percepção do consumidor, que essa é a coisa mais importante desse processo. E do consumidor de todas as classes sociais. Essa é uma outra coisa bastante relevante. Então, ele percebe que comodidade e conveniência é o que nós estamos oferecendo, e isso está relacionado, no fundo, a conforto. Conforto não é um valor humano, né? Ele percebe que essa conveniência leva a fazer com que as coisas sejam mais rápidas, mais práticas, mais flexíveis, né? E isso, de novo, né, está ligado ao valor humano. E aí tem algumas citações aqui que são citações espontâneas, né, dessa pesquisa. Você olha, eu não preciso deslocar para fazer recado, eu faço sentado no sofá. Assim, ó, não existe estabelecimento que faça recarga à noite. Olha o impacto que isso tem no cotidiano do indivíduo. As pessoas consomem bens e serviços por conta dessas percepções. Eu não preciso me deslocar aqui. Eu não preciso ir até uma loja e enfrentar uma fila para poder, na verdade, fazer a minha recarga. Então, aqui, ó, o que acontece? 46% acham isso legal porque não precisa sair de casa. Perceba que, independente da gente navegar aqui no detalhe dos números, é que o propósito de tornar possível a utilização do dinheiro eletrônico em circunstâncias onde o plástico, porque no sofá, definitivamente, o plástico não é o melhor lugar para você passar o cartão. Tá certo? É que, na verdade, nos colocou na posição de buscarmos uma estratégia para transferir esse valor para os indivíduos. Tem um propósito antes, tem uma análise, né, de contexto, tem uma análise da situação onde o indivíduo se encontra e uma voluntariedade de prestação de serviço que ele não está perguntando aqui, na verdade, quanto que custa. Por acaso, nesse caso aqui, isso não custa nada de diferente do que ele comprar uma recarga numa banca de jornal. Então, como é mais confortável, como é mais prático, como é mais cômodo, ele acaba optando por esse canal. Nós estamos falando aqui hoje de um universo impactado com esse tipo de percepção de 2.200.000 pessoas. Que hoje tem 2.200.000 pessoas usando esse serviço. Que é um número que já não é mais uma brincadeira. Né? Boa parte desses indivíduos manifestam o desejo de utilizar esta mesma forma de uso do dinheiro eletrônico em outras circunstâncias com semelhanças a essa. A gente ouve delivery, a gente ouve compra de seguro. Aliás, a gente fez uma operação de seguro agora há pouco tempo, né? A gente ouviu operação de seguro, de delivery de internet,
né? Então, esse é um exemplo muito objetivo do que acontece. Então, tem um autor que eu gosto, aliás, ele fez uma palestra ontem aqui, é o Tommy Iommi, né, que ele disse que a mobilidade ela modifica esses 5 M's, né, na vida do indivíduo. Que 5 M's que são esses? Né? Na verdade, é um M de movimento que, no fundo, modifica a tua capacidade, a tua independência geográfica. Na verdade, o movimento, né, como a própria mobilidade pressupõe, ele modifica a tua independência geográfica. E essa independência geográfica ela também está ligada, como a gente falou há pouco, à localização. Quer dizer, você tem aqui uma capacidade de ser encontrado, né, que em alguns casos significa só um rastreamento por GPS, que em outros casos significa existir, né, para uma oferta de valor, que é o valor, na verdade, de utilidade que isso tem. Isso expande o conceito de tempo. Quer dizer, você consegue andar e falar. Você consegue andar e comprar recarga. Você consegue andar e verificar uma notícia. Né? Modifica a capacidade de uso de dinheiro eletrônico das mais diferentes formas. Você tem aqui electronic commerce, você tem electronic banking, você tem micropayment, tem uma série de alternativas para transformarmos dinheiro eletrônico através do uso celular, mundo afora. Você tem uma outra característica que é bastante relevante, que para nós, sob a ótica de acompanhamento da diversidade, ela é, ao meu ver, o ponto fulcral dessa relação, que é a possibilidade de desmaterialização de processos, ou seja, a possibilidade de você automatizar atividades para um determinado indivíduo que tem, eventualmente, uma compreensão limitada de determinadas situações. E a analogia que eu gosto de fazer aqui, de vez em quando, é que a maior parte dos que estão aqui certamente conhecem o princípio de cálculo de juro composto. Mas talvez poucos, se desafiados nesse momento para poder fazer um cálculo de juro composto, o fariam. Né? O Excel resolveu esse problema, né? O Excel fez uma coisa espetacular porque ele ampliou os nossos limites. Nós não precisamos ser mais experts em cálculo de juro composto, não precisamos mais ter medo de errar o cálculo de juro composto, porque tem uma macro que, na verdade, permite que você coloque o tempo, coloque a taxa, coloque a perpetuidade, o que você quer, e você, no fundo, tem lá o teu cálculo de valor presente, o teu cálculo de juro, o que você quiser. A mobilidade ela permite, na verdade, uma coisa muito semelhante a isso. Né? Você permite, na verdade, criar expansão de prestação de serviço, aumentar os limites ou contribuir com o diferencial de estoque cultural que você tem do lado do empreendedor para com a população de uma maneira geral. Existe aqui um espaço sem fim para a produção de bens e serviços, né, que são verdadeiros amplificadores de limites. Amplificar limites numa economia como a nossa, com um perfil de população como o nosso, vivemos definitivamente num país de analfabetos funcionais, né, é um mercadaço. É um mercadaço. Mas é um mercado que precisa, na verdade, ser abordado com o devido respeito, que precisa ser abordado com a devida compreensão de trajetória, com o devido estoque de compreensão cultural que a nossa população tem, e não adianta querer que ela tenha outra coisa que ela não tem. Ela é o que ela é. É um espaço extremamente relevante para a prestação de serviço, sobretudo para os jovens empreendedores. Aqui abre-se realmente um espaço de execução de serviços de apoio, né, que acho que nunca tivemos a chance de pensar em algo parecido. E exportável, né, porque metade da população do planeta tem um celular. Mas o planeta tem culturas muito diferentes. Né? Então, a gente precisa dar foco, a gente precisa, né, escolher, a gente precisa, na verdade, organizar qual é, efetivamente, a forma de abordar e qual é a vocação, qual é o propósito, né, que nós temos
para ofertarmos algo que seja percebido pelo nosso consumidor como válido, né, como representativo. E, por último, nós temos um ponto aqui nessa linha da utilidade, que é a personalização. Quer dizer, o celular, cada um tem um celular de um jeito, né? Cada um molda a música do jeito que quer, cada um coloca a capinha que quer, cada um coloca o calendário do jeito que quer, né? E essa capacidade de colocar a sua personalidade, né, adaptada a esse contexto, né, de customização, ela dá realmente esse toque de atração que o celular tem, né? Hoje, é pouco provável que você volte em casa se tu esquecer a carteira, mas se tu esquecer o celular, tu volta. Volta. Né? A carteira tem que dar se vira, pede para o celular, tu volta. E se for um smartphone, volta mesmo, né? Porque aí não tem choro. E isso, na verdade, está virando, ou já virou, uma extensão, né, importante, motora, né, dos indivíduos, que, no fundo, trabalha com essa ampliação de limites que a gente está falando. Eu, particularmente, uso a agenda no celular direto e reto, né? Tem telefones que eu exercito, porque, como eu estou fazendo luzes no cabelo, de vez em quando eu esqueço, né? Mas tem telefones que não tem jeito, você vai pegar na agenda, esquece o assunto, né? Sem isso, você não se comunica, né? Então, essa personalização, ela muda, na verdade, o sentido de utilidade, né, tremendamente, né? E aqui a gente está discutindo, de novo, não é a função, mas é a percepção. Do ponto de vista dos indivíduos, qual é a percepção que faz com que ele, na verdade, tenha essa aderência, esse apego, essa relação, né, que a mobilidade tem hoje, né, para uma parte das pessoas que estão aqui, né? E isso é, de novo, uma fonte rica, né, de extração de valor. Porque se você pode apoiar na mudança desses parâmetros aqui no cotidiano dos indivíduos, você tem realmente uma força importante aqui, né, de geração de valor. Agora, tudo isso, de alguma forma, precisa ser passado para as pessoas, né, de uma forma perceptível, né? Então, se eu tenho realmente um contexto plural, um contexto de multiplicidade, mas eu tenho um propósito, né? Eu descubro que eu tenho uma oferta que faz efetivamente costura e entrega alguma utilidade, né, para um determinado grupo, uma determinada classe, eu deveria fazer com que isso tenha significado para as pessoas. As pessoas precisam perceber isso, né? E o significado está no campo da comunicação, fundamentalmente, né? Como é que você transmite essa sua estratégia de elevar os limites, ou de aumentar os limites, de romper, na verdade, com essa barreira, né, de acesso, de segurança, o que quer que seja o valor que você está querendo transferir, precisa significar alguma coisa para quem está na outra ponta, né? E o significado, eu peguei aqui uma citação do Zé Carlos, né, é aquela coisa a importância de ser importante, né? Assim, as relações de significado, né, elas são relações que você mantém na lembrança, né? São relações que você torna perene a tua atuação, a tua interação com alguma coisa. E eu gosto muito de usar o exemplo do Google, né? Assim, em sã consciência, ninguém consegue hoje pensar em internet sem pensar no Google, né? Assim, o significado de atuar na internet, é o Google. Ninguém sabe mais nome de browser, ninguém sabe nome de navegador, né? Passamos aí, boa parte das pessoas que estão aqui certamente viveram isso, a guerra dos navegadores. Ninguém lembra disso. O significado, aliás, está virando verbete, né? Vamos dar uma gugada, né? Dar uma gugada é legal, né? Porque é muito importante, né, no teu cotidiano. E manter, na verdade, essa relação, quer dizer, criar esses vínculos, né, é o papel, né, do empreendedor, sobretudo na perspectiva do marketing. Na verdade, o diretor de marketing da empresa, ele deveria ser o diretor dos vínculos, né? O sujeito que forma e mantém os vínculos da empresa com a sua oferta de expressão de valor na percepção do sentimento do usuário.
né? Porque se o usuário não sente isso, esquece o assunto, isso é qualquer outra coisa, né? Qualquer exercício, menos um exercício de significado. E aí nós fomos perguntar para o pessoal se eles estavam satisfeitos ou não, né, com o serviço que eles estavam utilizando, porque se significa alguma coisa, né, ele tem que me dar esse retorno, né, de alguma maneira. Então, aqui, para vocês terem uma visão, a média de recarga de celular nas operadoras é de mais ou menos, é menor que 1 por mês. Algumas operadoras isso esbarra na casa dos 10 ao ano, mas é menor que 1 ao mês. Nesse nosso canal, ela está tendendo a 2. A satisfação é extremamente elevada. As pessoas, em média, nos últimos 6 meses, fizeram mais do que uma recarga. A esmagadora maioria das recargas, por uma estratégia das operadoras, né, o que eles chamam de recarga eletrônica é tornar possível a compra de um PIN eletrônico, né, num ponto de venda qualquer, né, para que você recarregue o seu celular. Então, boa parte aqui das recargas, sim, elas são ligadas a fazer com que o indivíduo vá a um ponto de venda, né, para comprar a sua recarga. Tem, assim, esmagadora maioria do varejo, né? Você tem varejos de todos os tamanhos, né, que estão, na verdade, oferecendo isso, né? Eu, claro. Não, essa foi uma coisa legal que a gente... Boa pergunta. Aqui a gente mudou essa relação e nós fizemos uma propaganda de TV, né? Porque com esse universo, né, heterogêneo, esse universo plural, né, o que fazia sentido aqui como forma de atingimento para essa massa de consumidores que estavam ali no estádio? Né? TV. Né? E aqui não precisamos de TV interativa, né, para fazer isso. A gente construiu, na verdade, um mecanismo que divulga isso pela televisão, que é o veículo de comunicação mais capilar, né, que você tem, sobretudo no Brasil, né? Acho que, sei lá, 98% dos lares brasileiros tem um televisor, né? E a resposta disso é o próprio celular dele. Quer dizer, a gente brincou de criar a TV interativa sem precisar torná-la digital, né? Porque ele faz uma compra tipo buy one click, né? 100% dessas pessoas que estão aqui, como eu falei para vocês, fazem esse exercício via cartão de crédito. Agora, via cartão de crédito, comprando 6 vezes, com um instrumento que a gente colocou aqui, que dá a ele a percepção de controle. Quer dizer, cada vez que ele compra uma recarga, a gente devolve para ele quantas vezes ele comprou naquele mês, para que ele mantenha a sensação de controle. Porque o que está em jogo aqui é administrar, na verdade, as percepções do indivíduo. Então, nós criamos um mecanismo que informa para ele, né, quantas vezes ele, ou se ele está além ou aquém, né, dos gastos que ele gostaria de executar naquilo ali. Tem outras coisas aqui mais interessantes das significações. O índice de satisfação desse processo, que a gente se orgulha muito, é de 97%. Se você comparar com o índice de satisfação das operadoras, que está na casa de 6, 7, né, não chega a ser um número ruim. Então, definitivamente aqui está fazendo sentido continuarmos nessa busca de compreensão desse propósito, da contínua investigação de contexto para poder perceber qual é a utilidade que isso tem no cotidiano. E de montarmos estratégias de comunicação que façam com que ele perceba que isso tem um significado diferente para o cotidiano dele, né, refletido num índice de satisfação extremamente elevado. Mais do que o índice de satisfação, o índice de recompra, né, quando questionado por esses usuários, ele demonstra um valor que realmente nos assusta. Nós criamos realmente uma atmosfera de atração, né, importante, de conveniência para esses usuários. Mais interessante ainda é o índice de recomendação. Aqui o efeito boca a boca, que é um efeito que hoje a gente percebe, né, na internet, a gente percebe
como que, no fundo, as coisas se propagam de uma maneira tão rápida, de uma maneira tão eficiente, né? Esperamos que isso realmente se reflita nos números que estão aqui. Mas nos deixou bastante orgulhosos, porque isso reflete o esforço que o nosso time está fazendo para transferir para o consumidor, sobretudo de classes sociais de menor poder aquisitivo, que tem o seu cotidiano já tão sacrificado, né, de que ele pode ser reconhecido de uma forma diferente, de que ele pode ser tratado de uma forma diferente, sem que isso necessariamente onere a mais o bolso dele. Né? Isso aqui é lidar com diversidade. Né? A percepção que ele tem, né, em relação à confiança, né, que essa é uma outra coisa que, no fundo, é um valor que nós discutimos, nós tocamos, né, é de 8,5. Né? Assim, confia bastante. Confia bastante. Né? Ele acha que, na verdade, esse canal é mais fácil de usar. Né? E ele está preferindo isso à recarga física. Olha só que coisa interessante. Ele não quer se deslocar, ele não quer queimar caloria, ele não quer gastar o tempo dele para fazer a mesma coisa que ele pode fazer de uma forma diferente. As pessoas percebem isso e isso não precisa ser honoris causa para poder ser, é porque você transfere e as pessoas sentem. É. Aqui tem alguns exemplos da mesma visão, mas, enfim, um perfil de operadora, acho que não é tão relevante, né? Mas tem uma visão aqui. Quer dizer, o usuário de pré-pago, na verdade, utiliza, em média, né, 9,3, está disposto a reutilizar, recomenda, né, e quer fazer outras coisas com esse mesmo modus, né, de pagamento. Então, o que inicialmente eu achava que era uma coisa banal, afinal eu tenho uma formação em exatas, né? Puta, vamos cuidar de propósito, utilidade, significado. Essas coisas definitivamente criam diferença. Elas criam diferença e elas criam, na verdade, diferenciais competitivos, porque hoje nós temos uma percepção, né, que a concorrência busca fazer algo parecido, né, e tem uma certa dificuldade. Não somos únicos, não seremos únicos, né, mas somos diferentes. Mas nós somos diferentes. Né? Isso não nos tira a responsabilidade de termos uma eficiência operacional impecável, porque eficiência operacional qualquer empresa tem que ter. Tem que entregar no prazo, tem que fazer direito, tem que fazer com qualidade, tem que fazer com preço justo. Né? Mas, além disso, a gente está fazendo diferente. Né? Essa percepção de comodidade, né, ela definitivamente traça, né, uma linha de comunicação, né, para direcionar esses benefícios que está realmente trazendo algum resultado. Né? O nome do jogo é conveniência. Outra coisa interessante que acontece aqui, que nós perguntamos, porque você está falando tanto de celular, tanto de celular, tanto de celular, está falando de celular pré-pago. No celular pré-pago, você não tem um uso de internet tão frequente quanto você tem nos celulares pós-pagos. E aí nós perguntamos assim, olha, você já fez alguma transação financeira na internet? Olha que número interessante, dos quase 80% bancarizados. Né? Mais da metade nunca fez. Porque, em parte, né, o que explica isso daqui é que as pessoas, sobretudo da classe C, D e E, né, elas têm acesso à internet, sim, mas não são internautas. A relação cotidiana com o computador como eletrodoméstico, como nós utilizamos, ela é completamente diferente quando você estratifica as suas classes sociais. A Lan House não dá a mesma flexibilidade, a mesma conveniência, o mesmo conforto para que você use o seu computador da forma como nós utilizamos em casa. Boa parte das pessoas aqui tem em casa mais computador do que gente.
Isso não é assim no Brasil. Isso não é assim. Né? Então, você tem aqui outras maneiras de impactar o cotidiano desse indivíduo, tornando a coisa mais simples, amplificada, com limites melhorados, com uma percepção de inclusão, né, dos indivíduos de melhor qualidade, sem necessariamente pressupor que todos eles têm que ser internautas. Nós vivemos num país de analfabetos funcionais. Nós vivemos num país de analfabetos funcionais. A gente precisa, na verdade, realizar isso. Né? Nós precisamos realizar que a boa parte dos sites que nós navegamos, eles definitivamente não foram feitos para tornar friendly a relação com a web. A esmagadora maioria das coisas que nós, tecnólogos, fazemos, elas estão muito mais voltadas ao apego dos instrumentos do que à utilidade. O indivíduo pouco, às vezes, tem tempo ou a capacidade, eventualmente, de apoio para pensar em quem é que vai usar aquilo na outra ponta. As coisas não são simples de serem utilizadas. Pega o site do banco, não é exatamente trivial. Vivemos num país de analfabetos funcionais. Então, isso cria uma certa repulsa, porque eu vou gastar mais tempo. Eu vou queimar meus neurônios para poder fazer um negócio aqui. Estou com medo de errar, estou inseguro. Não faço. Típico. É típico. O medo de cair no ridículo é maior, na verdade, do que a pressuposta funcionalidade ou utilidade que aquilo ali tem. Né? Então, isso, na verdade, tem uma relevância importantérrima. Admitirmos o perfil efetivo cultural do nosso país, para compreendermos e vislumbrarmos cada vez mais soluções que adequem-se, na verdade, a essa característica. E não cabe juízo de valor. Né? É o que é. Ponto. Né? Vamos fazer disso um negócio melhor. Né? Mas é o que é. Né? E aí, eu acho que cabe aqui só um fechamento para que a gente abra aqui uma discussão mais ampla, que eu adoraria ter a participação de vocês na crítica, né, nessas reflexões, é que tudo isso nos leva a crer que nós deveríamos realmente refletir quando fazemos um empreendimento, uma oferta, um posicionamento de uma oferta de valor, né? Por mais incômodo que seja, né, talvez essa pergunta tenha que existir. Assim, se a sua empresa não existisse, que falta que ela faria, hein? Eu acho que a gente tem que perguntar isso todo dia, né, para nós mesmos. Né? Porque se você não descobre que falta que ela faria, né, eu acho que falta alguma coisa, né, para que você efetivamente entregue um valor, né, em troca daquilo que você está buscando, que é, normalmente, ficar milionário. Né? Todo empreendedor quer ficar milionário. Mas você precisa descobrir que falta que a sua empresa faria se ela não existisse. E descobrindo, né, eu acho que a gente consegue definitivamente ter uma mega oportunidade de construirmos uma sociedade melhor, um padrão de qualidade, sem dúvida, melhor, né, com uma contribuição pessoal, né, e uma satisfação pessoal de estar contribuindo com a evolução da sociedade de uma forma completamente diferente, prazerosa. Né? Mas tem que ter a coragem de perguntar que falta faria. Senão você pode estar perdendo tempo. Obrigado. Bom, vamos abrir as perguntas, então. Quem quiser perguntar alguma coisa. Algumas já foram feitas durante a apresentação, que foi legal para não perder o fio. Eu vou começar com uma, então. Lá pela CIA de Talentos da MRH, a gente sempre está preocupado no desenvolvimento das pessoas, né, como seres humanos, como pertencentes a uma organização. O tema diversidade, ou o valor diversidade, é cada vez mais importante, dada a execução de trabalhos em equipe, liderança, capacidade de análise, sustentação pessoal, né, comunicar-se a diferentes públicos.
como que a Neuralnet lida com isso internamente para os colaboradores, seja no processo seletivo para escolhê-los, seja para manter isso na essência deles, do respeito, de lidar com os diferentes tipos de público, de clientes, dados esses cenários que você apresentou. Se eu entendi a sua pergunta... Bom, basicamente, uma dinâmica que tem contribuído muito para que tenhamos uma reflexão continuada nisso foi a aproximação com empresas de pesquisa. Nós temos sido submetidos a um número muito elevado de participação de pesquisas de grupo, de participações na montagem de pesquisas em profundidade, na participação da formulação dos contextos de pesquisas quantitativas, o que, com uma equipe pequena, que nós temos uma equipe bastante pequena, né, é relativamente simples de você manter isso coeso e de manter todo mundo envolvido nesse processo de buscar realmente sentido, de buscar realmente a garimpar, né, dentro desse processo de pesquisa a discussão do que é o diferencial, do que é essa percepção nova que o consumidor está buscando ou que nós podemos eventualmente oferecer para tentar aflorar isso. Então, eu acho que tem uma motivação pessoal, tem uma força, eu diria, muito grande do meu sócio, minha, né, do Padilha, que está aqui, e que, na verdade, por característica pessoal, né, nós somos, dizer assim, comprometidos em não sermos exatamente superficiais.